Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Raiane Martins e essa é a minha amiga Bela Silva. Boa noite. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Negociando com Deus. Nós estamos extremamente felizes de estar aqui. É uma honra tê-los aqui assistindo a gente, esse projeto maravilhoso. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a história, a nossa história e como o podcast começou, eu quero falar um pouquinho de algumas empresas que entenderam a nossa missão e decidiram apoiar a gente nesse projeto. Ai, muito carinho. Eles resolveram apoiar. Foi muito bom. Com muita satisfação, nós temos o suporte da Kemily Novaes, Kemi Beauty Novaes, Andrea Harris e o PCT, Professional Cleaning Techniques. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não esquece de ir lá se inscrever. O link vai estar aqui no vídeo. E ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos episódios e o conteúdo que a gente vai ter aqui nesse canal, que vai estar maravilhoso. Pode ter certeza. Maravilhoso. Yeah. E pra gente começar, vamos falar um pouquinho da gente, né? Quem é você? Como que nós nos conhecemos? A minha história, a sua história. Então, eu vou te fazer umas perguntas, você me faz umas perguntas, a gente se apresenta e vamos contar também a história, né, do nosso podcast Negociando com Deus. Tenho certeza que tem muita pergunta. Tem muita pergunta e tem muita história por trás, Exatamente. né? Com certeza. Então tá, quem é a Raiane? Como que você veio parar aqui na América? Conta um pouquinho da sua história. Ok, meu nome é Raiane Martins, eu sou casada, mãe da Alice, casada com o Saulo, e a minha história aqui nos Estados Unidos começou há 4 anos. Eu já morei no México antes de vir para cá, mas a nossa história aqui foi bem especial. A gente chegou em 2020, 15 dias antes do lockdown. Bem na pandemia. E eu não esqueço disso porque foi uma época bem conturbada, assim. A gente teve que comprar toda a mobília online, então você imagina como foi. E tudo chegava atrasado, né? Tudo chegava atrasado e a gente não conhecia nada aqui, né? Então, assim, foi numa época que a gente também não tinha uma rede de suporte, amigos, então foi assim... Até as igrejas estavam fechadas. As igrejas estavam fechadas. Eu participei de um culto e foi isso. Então, assim, foi... Eu me lembro, assim, como se fosse ontem, porque... Imagina, você está num novo país e você não sabe por onde você vai, onde você compra as coisas. E você foi para o México, você foi a trabalho. Eu fui a trabalho para o México. Então, a gente casou, depois de 2 anos, surgiu uma oportunidade da minha empresa para a gente mudar para o México. Então, mudou eu e Salo. E 5 dias antes da nossa viagem, nossa mudança estava toda no navio, eu descobri que eu estava grávida. É sempre assim, né? Então, você tem uma filha mexicana. Tem uma mexicaninha. Ela nasceu lá. E essa foi a nossa história. Então, dali começou a nossa história realmente fora do país, né? Do Brasil. A gente já está fora há 8 anos. Quase 9 anos já. A gente saiu em 2015. E ficamos quase 5 anos no México. E também fui transferida aqui pela minha empresa, né? Que eu trabalho 4 anos atrás. Foi bem na pandemia. Assim foi que começou a nossa jornada aqui nos Estados Unidos. No final deu tudo certo. O começo é bem difícil sempre, né? Mas... E tá dando certo até hoje? Tá sempre dando certo. Legal. E o Saulo veio a trabalho também? O Saulo veio acompanhando, né? Eu aqui e arrumou. Ele tem a profissão dele, que é algo fácil, assim, de encontrar. É martelinho de ouro. Então, ele conseguiu achar aqui o espaço dele também, graças a Deus. Que bom, legal, graças legal. a Deus. E aí, você falou que começou a pandemia. E aí, você não tinha contato, você não tinha uma rede de suporte? Não tinha contato. E a gente foi a época que veio realmente o lockdown e a gente teve que ficar em casa, né? E o que a gente não sabia é que a gente tem uma cachorrinha maravilhosa, Ohana, o nome dela, mas a gente não sabia que tinha tanta restrição, né, com algumas raças. Então, essa foi a primeira provação que a gente teve, assim, de achar uma casa, né? Então, a gente acabou achando um apartamento e... que hoje, assim, a gente vê que tudo tem um porquê, né? Mas foi assim, foi um começo... Todo começo é difícil, mas a gente se adaptou a um lugar. A gente que é crente, a gente acredita assim, né? Tudo tem um porquê, mas a gente não fica se questionando muito para Deus, né? A gente, assim, a gente quer entender, passa pela dificuldade, mas a gente sabe que Deus está tomando os caminhos, né? Assim, a gente entrega a dificuldade na mão dele. Eu imagino que isso foi o que aconteceu com você, né? Tipo,
tô com dificuldade para achar um apartamento por causa do cachorro. Então, você entregou para a mão de Deus e falou, Senhor, me ajuda. Porque eu achei que nenhum apartamento eu ia achar. Foi assim, só tinha 2 opções e foi assim, depois que a gente tinha 20 dias de hotel, né? Pela empresa, e quando eu tava assim, acho que na última semana, e eu já tava desesperada, e que apareceu esse lugar. Então, assim, todo caminho de Deus. E antes da gente vir, né, a gente já tinha promessa. Nossa, a gente vive de promessas, né, de Deus. E a gente tinha promessas que a gente ia encontrar anjos aqui, e que na hora da dificuldade, ele ia estar presente. Então, foi assim na nossa vida foi tudo... Todos os momentos. Todos os momentos a gente foi vendo o operar de Deus. Legal. E aí, estamos há 4 anos. Depois, aí, a gente entendeu como funcionava aqui nos Estados Unidos. Aí, conseguimos ir para uma casa. E estamos aqui felizes depois de 4 anos. E nesse 4 anos, a gente se encontrou. Nesse meio tempo, a gente se conheceu. Se encontrou. Quanto tempo depois? Uns 10 meses que você estava aqui? Uns 10 meses. Foi, acho que a gente começou... devagar, mas antes da gente falar um pouquinho como a gente se conheceu, fala um pouquinho de você. Ok. Fala da sua história, a gente quer saber. Eu também sou casada, sou casada com o Carlos, eu vou fazer 14 anos de casado. Tenho uma filha de 12, vai fazer 13 anos. E tenho... eu vim pra cá como au pair, né? Comecei assim... Era babá, depois fui limpar a casa, limpei algumas casinhas. Depois eu quis montar meu próprio negócio. E Deus tomou uns caminhos, assim, tem um testemunho lindo para contar. Que, assim, quando as pessoas veem, né, as pessoas de business, com um funcionário, tudo, não sabe que por trás tem muito choro, muita oração, muita promessa de Deus, né? E eu lembro que quando... Eu tinha 3 meses que eu estava trabalhando de helper, eu era ajudante. E a pessoa estava vendendo o schedule. Ela falou que ela ia embora para o Brasil e ela queria passar o schedule dela para frente. E eu fiquei com muito interesse, porque eu conhecia a maioria dos clientes, queria comprar e não tinha condições. Então, eu liguei para o meu pai, né? Meu pai é uma base, assim, para mim, espiritual, né? E aí, eu liguei para ele e falei, pai, eu não tenho condições de comprar, o que que eu faço? E você não tem alguém aí para me arrumar um dinheiro no Brasil e tal? E meu pai falou, bom, eu não tenho dinheiro e eu também não conheço ninguém que possa me arrumar, mas eu vou orar a Deus e eu te dou a resposta amanhã. Falei, tá bom. Então, e aí ele me ligou e falou, olha, Deus falou que você não precisa comprar nada. Deus vai preparar os seus clientes. E eu fiquei assim, ai, mas vai demorar demais, sabe? Queria uma coisa mais rápida. Mas eu confiei, sabe? Falei, se Deus falou pro meu pai, então vai dar certo. E eu lembro que eu ganhei a primeira casa. Deus preparou, assim, a primeira casinha de cliente. E eu fiz uma plaquinha, né, no carro, assim, um magnético, e para conquistar clientes. E naquela semana que eu fui limpar uma casa, uma pessoa me ligou. E fiz o orçamento daquela casa. E falei para ela que eu tinha mais vagas na minha agenda. Eu falei, eu tenho mais vagas se você quiser me indicar. E eu lembro que ela me indicou 6 pessoas. Uau. E eu, de ajudante, eu não tinha mais tempo de ir, porque eu tinha que limpar as minhas clientes finalmente, sabe? E Deus abençoou que em 1 ano eu já estava levando pessoas para me ajudar, porque eu não estava dando conta do schedule, né? A gente fala schedule. Aquela cartela de clientes, eu não estava dando mais conta. Uau. Sozinha. Uau. Então, assim, meu pai, ele conta muito esse testemunho na igreja, sabe? Porque as promessas de Deus se cumprindo, assim, sabe? Ele falou, você não vai precisar. E é até engraçado, porque, né? Indo, assim, minha história mais pra frente, depois de 10 anos, surgiu uma oportunidade de comprar uma agenda de cartela. E eu não fiz a mesma coisa, não liguei pro meu pai, não pedi ajuda para ninguém. Falei, eu vou comprar. E aí, em 30 dias, eu comecei a limpar aquelas casas. E com 60 dias, eu perdi todas as casas. Então, foi assim, foi porque entrou a pandemia, né? Então, eu não conhecia os clientes, não tinha conquistado os clientes. Então, assim, não tinha direção de Deus, né? Então, eu perdi todos os clientes. E eu gosto muito de contar essa história, assim, porque né, foram aos poucos. Eu tenho clientes até hoje daqueles que Deus preparou para mim. E daqueles que eu achei que eu conquistaria, eu não tenho nenhum para contar a história, sabe? Então, é muito, assim, para mim é muito forte isso.
Mas sinal, né? Deus, tudo tem um porquê, né? Deus tem, para tudo tem uma direção. E aquilo foi muito bom para mim, né? Porque às vezes a gente toma direções erradas, mas para Deus, ele toma direções e ele conserta as coisas pra gente, né? Então, assim, você aprendeu a sua lição? Aprendi, Senhor. Então, ele toma outros caminhos e ele faz aquilo ser uma lição pra gente, né? E então, o fato de eu ter perdido todos aqueles clientes com 60 dias me ajudou muito, porque eu fiquei tão desesperada de que eu estava alguma coisa estava errada. E eu comecei a procurar pessoas para me ajudar. Então, foi aí que Deus preparou assim, uma comunidade de pessoas que tinham business também, pessoas de coaching, sabe? Que me ajudou a estruturar todo o meu business. E aí é muito mais fácil, porque quando você tá lá embaixo, né? Para se organizar é mais fácil. Então, eu estava bem quebrada, enfim, né? Então, foi muito bom. Né? Começo assim. Foi assim, muito bom, assim, eu falo... Ainda bem que aconteceu, né? Eu aprendi a minha lição, não faço mais isso, né? Mas disso eu aprendi, de que sem direção de Deus não adianta. As coisas não vão pra frente. Parecia o negócio, sabe? É isso, vai dar certo. Olha só, minha cartela de cliente vai dobrar, vai duplicar. É uma coisa bem interessante, assim, que eu tenho aprendido nesses últimos anos, né? Que é aquela coisa do ter ao invés do ser, né? Então, quando a gente está muito na busca do ter, praticamente o que você falou, vai dobrar minha cartela, e aquele imediatismo, né? Que às vezes a gente acha que o nosso plano é o que vai dar certo, vem Deus para falar, peraí, ainda não. Não é assim, De Deus né? vem a resposta, né? De Deus vem a resposta. Muito bom. Mas eu imagino, você 15 anos aqui, você falou? 16 anos 16 anos e meio agora. Imagino quantas experiências, né? Altos e baixos que você deve ter passado. Sim, muitas. Inclusive, assim, muito recente, quando nós resolvemos montar o podcast, né? Eu lembro que no dia que eu anunciei para as pessoas que a gente ia fazer o podcast, a gente vai contar a nossa história, né? Mas o dia que eu anunciei, tantas coisas começaram a dar errado, sabe? Tantas coisas assim que eu falei assim, meu Deus, sabe? Igual que a gente estava conversando com o Márcio, né? Será que é para fazer mesmo? Mas a gente que é servo, a gente entende. Não, se tá dando errado, é porque tem coisa boa para sair, né? Não é o contrário, né? Tipo assim, não, Deus que tá impedindo. Não, é porque a gente sabe que vai dar frutos tão bons que o adversário fica furioso, né? Então, as coisas começam a dar errado. Você fala, vou buscar mais. Vou buscar mais direção de Deus. Exato. E aí, acho que é a hora que você buscar a confirmação, né? Porque às vezes você também tem que falar, será que tá dando errado porque realmente não é? Ou porque é aquela força contrária? E aí, eu acho que veio muito, a gente vai contar um pouco, né? De como aconteceu tudo isso. Porque... Assim, os sinais têm que acompanhar. Exato. Os sinais precisam acompanhar. Senão, aí realmente você tem que começar a analisar. E assim, as coisas quando começaram a dar errado, no sentido que eu falo, é porque... Sabe assim, por exemplo, meu esposo ficou enfermo, sabe? Você fala assim, nossa, mas estava tudo bem, sabe? Aí na outra semana a minha filha ficou enferma. Ele ficou quando a gente tava eu tive que levar ele pro hospital, eu tava viajando. Exato. Que era quando a gente ia começar a, né, montar tudo Foi aqui. quando a gente anunciou a estreia do podcast. Ele ficou muito enfermo e ele mal fica enfermo, assim. Então, e ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Nada. Não dá pra saber o que entendeu? Mas ele ficou tão enfermo que teve que ir pro hospital. Até a médica falou assim, olha, é remédio de farmácia, porque você não tem nada sério. Então, assim, você já começa a ver que são as forças espirituais para tirar a nossa paz, sabe? E aí, na outra semana, foi a Cheyenne, sabe? Aí, na outra semana, caiu uma árvore no fundo da minha casa que destruiu sabe, mesa, cadeira, sabe? Aí você fala assim, gente, sabe? Mas aí você começa a entender que tem forças para querer impedir você e duvidar, né? Daquilo que você quer fazer. Do primeiro sentimento sentimento que caiu. Exato, para querer desviar, né? Exato. Então, Mas vamos contar a história do podcast um pouquinho? Primeiro, como a gente se conheceu. Sim, vamos lá. A gente se conheceu no final do ano da pandemia. Você foi congregar uma vez só e eu vi a Alice no final do mês, no final do ano. Eu vi a Alice, linda. E a gente só se viu, né? Daí logo depois você foi para professora junto comigo, das crianças.
E só que aí na pandemia não tava tendo culto, né? A gente não tava tendo culto, então a gente não teve então muito aí, contato e tal. Aí teve o final do ano, daí eu te convidei pra passar o ano novo com a gente. Exatamente. Aí os maridos clicaram. Acho que foi... Sentiram. Ali começou, acho que... uma amizade que ainda assim, a gente tava se conhecendo, né? Vendo que se ia... Enfim, eu fiquei muito feliz por aquele convite, foi bem legal, foi um ano novo maravilhoso. Foi muito bom. E a gente não tinha ainda muitos amigos aqui, então foi bem especial. E depois, eu acho que foi o que eu nunca esqueço. Já até sei que você vai falar da linguagem. Qual? Você falando. Dessa parte, eu lembro acho que da escolinha, não foi? Foi. Quando a gente tava numa reunião. A gente tinha uma reunião e aí você veio com planilhas. Olha, a gente vai organizar com planilhas. Eu falei... Reunião da igreja, da escolinha das crianças. Toda organizada. Eu falei, essa irmã é empresarial. Planilhas você fez assim, organizou muita coisa pra gente. As ideias de formulários e tal. Eu falei, essa irmã é do ramo empresarial. Gostei dela. Aí você já ficou com o olho. Já fiquei antenada. Aí depois, acho que foi... Logo depois, eu te comentei, né? Que ia passar o aniversário da Alice... você falou, o que você vai fazer no aniversário da... E a gente, assim, não tinha... A gente tinha acabado de passar o ano novo, né? Passamos o ano novo. Aí, em janeiro, a gente meio que ficamos cada uma na sua. Isso. Aí, em fevereiro, que quando você falou, o que você vai fazer no aniversário da Alice? Aí, eu falei, eu vou lá pra Universal. Aí, você falou, eu vou com você. Pra Universal, verdade. Ok. O Parque da Universal. Parque da Universal. Aí eu falei, eu vou com você. Então eu vou com você. Eu fiquei assim, ok. Aí depois eu falei, não, legal, vamos combinar. E aí eu cheguei e falei, Saulo, a gente vai ter companhia na viagem. E assim, eu não sabia, né? A gente não se conhecia, né? Não se conhecia. E eu achei interessante. E eu ainda falei, olha, eu vou pegar o quarto pra nós 4. Eu achei... tinha 2 quartos, né? E nesse dia que você falou assim, aí eu falei assim, olha... eu fiquei pensando, né? Como vai ser? Como vai ser? Será que a gente vai clicar? Como é que vai ser? Enfim, mas... Foi maravilhosa. Foi bom, né? Ali a gente viu que, né? Eu acho que é ali que começou mesmo. Foi. Amizade. Começou a amizade de verdade, né? Verdade. Porque os maridos também se deram super bem, né? Eles, assim, se olhavam, já se entendiam, né? Então foi muito bom. Foi. E assim. E desde então, acho que tem sido, assim, uma amizade bem legal. Super cool. E a gente começou, né, assim, só na amizade e tal. Você no seu trabalho, eu no meu. Passaram o quê? 2 anos? 2 anos. Passaram-se 2 anos, eu acho. Mais ou menos. Daí foi quando eu vi que você tinha... você podia ajudar no meu trabalho também. A gente começou a conversar um pouco mais sobre trabalhos, né? Isso. Começou a se conectar nessa área, né, da vida. Exato. De trabalho. E aí foi quando começou, né? Agora vamos... Esse ano, né? Esse ano. Eu estava com um projeto né? Inaugurei o Professional Cleaning Techniques com a minha amiga Jana. Um abraço, Jana. E foi assim, né? Eu creio que foi os caminhos de Deus, assim, ele tomando os caminhos mesmo. A gente estava com uma ideia de montar um livro. E ela veio falar para mim do livro. Bela, o que você acha? Falei, nossa, amei, vamos fazer. E a gente começou a esboçar o livro, né? Assim, as ideias, colocar no grupo. Olha, o que você acha disso? O que você acha disso? Tal. E aí, um dia me veio o nome, Negociando com Deus. Falei, Jana, eu acho que é o nome do livro. Falei pra ela, nossa, que diferente. Falei, eu acho que vai ser esse livro. Ai, vamos ver, tal. E aí, só que os esboços não estavam muito combinando, sabe? E eu falei, nossa, o que será que eu vou fazer com esse nome, né? E conversando, tal, com ela, a gente, né, falando do livro, tal, mas não tava nada pronto. E aí, um dia eu tava fazendo as unhas. Olha como Deus toma as coisas, né? Toma os caminhos. Eu tava fazendo as unhas e eu comentando com a minha manicure. Falei pra ela que... Ela falou assim, nossa, o que você tá fazendo pra divulgar o seu curso, né? Eu falei assim, bom, a gente tá fazendo podcast, estamos, né, na internet, enfim. Ela, nossa, eu tenho uma cliente que faz podcast. Falei, fala pra ela chamar a gente no podcast dela. Pode deixar, eu vou arrumar uma pessoa, eu vou falar com ela. Falei, fechou, então. E aí, falei com a Jana, né? Falei, Jana, vamos sair num podcast aqui em Jacksonville. E aí, fiquei toda empolgada, né? Mandei mensagem e tal.
E falei, olha, vamos falar como é que é o projeto, apresentar o projeto e tal. Beleza, fizemos toda a estrutura da reunião. E entramos na reunião, nosso querido Márcio, que tá aqui. Ele todo chique, né? Lá com um cenário de podcast e tal. Falei, o negócio é sério, né? Ai, gostei. Eu falei, nossa, conseguimos um podcast. E aí que eu apresentei todo o projeto para eles e tal. E aí eu vi que o convite não saía. Eu falei, gente, mas ela não vai convidar para esse podcast, né? E o convite não saía. E ele começou a apresentar tudo que ele fazia, tal. Eu falei, nossa, vai ser muito massa esse negócio. E nada. Eu falei, gente, mas como que é o nome do podcast de você? Aí ela, não, eu não tenho podcast. Eu vou fazer o seu podcast. Eu, não, a gente não quer ter podcast. Enfim, e aí eu conversando com a Jana, e aí, Jana, faz, não faz? Ela, não, acho que não é a nossa ideia, né? Mas esse nome não saía da minha cabeça, sabe? E aí, quando eu conversei com a Jana, que ela falou assim, não, acho que a ideia não, né, pro PCT não é podcast. E aí foi quando eu falei com você, né? Eu falei, mas esse nome não me sai da minha cabeça, assim... Parecia que eu já tinha, assim, a missão, tudo assim, sabe? E eu falei, o que eu faço, né? E aí foi quando, né, te contei a história e você... É isso que eu quero, sabe? Eu sempre digo, né, que Deus não une só as pessoas, Ele une propósitos. Então, assim, eu já tinha vontade de fazer podcast, né? Eu lembro que eu tinha, acho que te mandado uma mensagem um dia, assim, porque eu tava com as ideias. Eu gosto bastante de fazer planos, assim, eu chamo de roadmap, né, da minha vida. Mas planos de 5 anos e tal. E no meu plano tava lá o podcast. Então, eu sempre tive vontade de fazer podcast, ainda não sabia o tema, né? E um dia eu lembro que eu te mandei mensagem, há muito tempo atrás, falei, o que você acha? A gente pode fazer um podcast no futuro. Mas a gente foi, assim, uma conversa rápida. Mas, na verdade, nós estávamos falando, porque a gente estava estudando a Bíblia. E aí veio um assunto. Esse foi depois. Ah, foi depois? Foi depois. Esse do podcast eu te mandei mensagem e ficou por aí. A gente falou, você falou assim, boa ideia e tal, mas a gente morreu. E depois, quando... Aí sim, né? Então, eu já tinha esse desejo, assim, no meu coração. Não tinha o tema. Então, quando você trouxe... E aí, onde eu vou entrar no propósito, né? Porque quando você trouxe a ideia, eu falei assim, é isso. Tipo assim, o meu coração encheu de alegria. Porque a gente tem feito, né... Vamos colocar uma reuniões em família, né? Em família, pra gente estudar mais, né? As escrituras, entender mais, conectar, né, os dias de hoje com as escrituras e realmente buscar mais conhecimento. E em uma dessas aulas, né? Eu acho que era Provérbios que a gente estava lendo. E tinha alguma parte da prosperidade. Eu não vou lembrar agora, que realmente fugiu da minha cabeça. Mas... E veio, né, esse assunto do o que é prosperidade, né? Espiritual e material, né? E que Deus está em tudo. E aí, esse dia foi um dia que meio que acendeu a faísca, né? Que a gente se perguntou, assim, ok, o que nós podemos fazer para trazer mais conscientização, para falar mais sobre isso, né? Então, isso foi uma coisa que eu senti, acredito que você também... Sim. Por boa parte da minha vida, porque eu desde jovem, né, eu saí para o Canadá com 15 anos, eu sempre tive esse desejo de estar em movimento, né, de estar em progresso. E sempre na minha vida, sempre Deus esteve no meu progresso, né? Da vida material, espiritual. E sempre eu busquei a direção de Deus, sabe? Em momentos difíceis, em passos grandes que eu dei na minha vida, né? Para mudar de país, para buscar uma promoção, enfim, tudo. Então, isso era uma coisa que eu também tinha no meu coração por boa parte da minha vida. Assim, por que a gente tem que separar esses assuntos, né? E eu acredito que você deve ter sentido isso também, assim, por ser... né, uma mulher vindo para outro país, buscando, enfim, empresária. Imagina que você teve isso também, não? E assim, demais, né? Tudo na minha vida. E uma coisa que eu acho que exatamente essa ideia, né, do podcast é a gente criar um ambiente seguro de poder falar de Deus e negócios, né? E dinheiro, porque não existe prosperidade, né? Se a pessoa não tem um business saudável, certo? E ela precisa, e faz parte da vida dela. Da mesma forma que a gente fala de filhos, de esposo, de igreja,
a gente também tem negócios, né? Isso faz parte da gente, né? E negócios, né? Não necessariamente você é dona de uma empresa ou você, né? Você trabalhou anos na sua carreira, mas você estava ali buscando também, empreendendo, né? Enfim. E você busca de Deus, né? Para uma promoção, para aceitação de um emprego em outro país, né? Então, faz parte de você. E eu sempre tive essa dificuldade de falar sobre isso e me sentir segura. Porque parece que a gente está... Não quero falar que a gente é julgada, mas tem um certo... não tem uma certa liberdade que a gente gostaria de ter, de falar com as pessoas sobre isso, né? Porque se a gente está pedindo para Deus bênçãos, prosperidade, né? A gente precisa saber se é isso que Deus quer, em primeiro lugar, né? E a gente vai buscar de Deus, pede direção para Ele para falar. Por que depois eu não posso contar? Exato. Sabe? Por que eu não posso falar, não, Deus abençoou, eu fui lá e fechei um projeto muito bom, sabe? Eu estou ajudando outras pessoas, né? E os frutos disso, né? Se a gente vê pessoas ajudando pessoas de outro país, ajudando famílias de outros lugares, até do seu estado, a sua própria família, você ajudando. Poxa vida, você consegue ajudar porque você é próspero, porque Deus deu para você, sabe? Por que você não pode ser grato? Por que você não pode falar, né? Deus preparou uma casa para você, né? Você juntou não é fácil comprar uma casa, certo? Então, assim, você juntou aquele dinheiro suado, né? Você deixou de fazer algumas coisas, né? Teve alguns sacrifícios ali. E eu penso assim, não são sacrifícios de você foi lá e fez, sabe? Ai, não. Mas você pediu para Deus direção e você deixou de fazer algumas coisas, né? Para conseguir a casa, o carro. Que foi. Por que você não pode agradecer a Deus? Não, Deus abençoou, eu abri uma empresa, eu consegui, tenho funcionários, a gente sofre do mesmo jeito. Eu estou passando por um processo agora na minha empresa que alguns funcionários perderam entes queridos, sabe? Duas perderam irmãs, sabe? Então, assim, eu oro por elas, sabe? Senhor, conforta o coração delas, eu preciso que elas fiquem bem, sabe? E quando tem festa na festa da firma que a gente fala, né? A festa da empresa na minha casa, um ambiente que a gente estiver, eu oro. Vamos orar, todo mundo. Tem uma delas que fala que nem acredita em Deus, mas eu acho que ela é a mais crente, sabe? E, enfim, e eu chamo elas para orar. Falo, não, a gente vai orar, vamos abençoar essa comida, Deus abençoa essa comida, abençoa essa festa, abençoa a vida dessas pessoas, sabe? Que bonito. Você falando aí de prosperidade, né? E essa questão de que por que não compartilhar, eu acabei de lembrar, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente teve uma conversa, acho que foi num almoço lá na sua casa, lá no seu não é quintal, né? Como fala, backyard. Quintal. Lá no seu porte, né? E a gente tava numa cadeira e a gente teve uma conversa muito profunda sobre isso. Então, assim, e eu acabei de lembrar, que interessante, que a gente falou justamente disso, né? Tipo, por exemplo, se Deus te abençoe, se você busca prosperidade, né? Claro que se é o caminho de Deus. E prosperidade é muito relativo, eu quero falar sobre isso também. Sucesso e prosperidade. Mas a gente conversou muito sobre isso, que se a gente começar realmente a entender, né, como comunidade, que você sendo próspero, você buscando, né? E porque Deus é Deus de abundância. Nosso Deus é um Deus de abundância, né? Se você busca isso e você tem essa prosperidade, você consegue ter uma condição melhor, foi o que você falou, você vai conseguir ajudar mais pessoas. Né? E eu lembro dessas conversas, você falou de prosperidade, como você consegue ajudar o próximo. Eu lembrei muito agora dessa conversa que a gente teve. Então, eu acho que assim, é engraçado como as coisas vão acontecendo sem a gente perceber, né? Sim, então, a gente sempre teve essa conversa. Sim. De assim, como a gente pode falar mais sobre isso? E eu acho que, igual você falou, sucesso é relativo, né? E porque... que nem na minha empresa, minha empresa é de limpeza e... Como é o nome da sua empresa? Bela Mendes. Estamos aí no mercado já há 12 anos. E eu acredito assim, pelo fato da gente poder crescer e estruturar, a gente consegue servir
com coisas, às vezes, que não custa nada pra gente, sabe? Eu faço parte o Bella Mace faz parte de um projeto, chama Cleaning for a Reason. E nós limpamos casas de pacientes com câncer enquanto eles estão em tratamento de graça. Então, assim, eu até pago para participar desse programa, né? Que você tem que ser cadastrado e tal. E eles conectam a gente com esses pacientes, né? Que moram aqui na região e tal. E as minhas funcionárias, elas são pagas para limpar essas casas, né? E o ano passado, a gente teve a graça, assim, de servir 42 pacientes com câncer aqui na cidade. Então... Eu fico pensando assim, sabe? É porque Deus me deu condições de poder fazer isso, sabe? Claro, dentro da empresa, a empresa paga, né? Mas assim, poxa vida, né? Por que eu não vou pedir para Deus me abençoar? Por que não? Sendo que olha quantas pessoas foram beneficiadas. Cada uma dessas pessoas são 2 limpezas. Foram 84 limpezas. Imagina não, quantas vidas tocadas, impactadas, né? Exato. Através das benções de Deus. Através das benções de Deus na minha vida, sabe? Então, assim, olha como isso ramifica, né? É a mesma coisa, por exemplo, que eu tenho certeza que todo mundo que tá nessa direção, né? Que tem, né, a guia e a mão de Deus, né? Na minha vida foi a mesma coisa, porque, por exemplo, você do lado da empresa, né? Sendo aí a empresária. Na minha carreira, conforme eu fui galgando, né? Posições maiores na empresa, eu tive a oportunidade de dar muita oportunidade de emprego. Eu lembro lá no México, vistos de trabalho. E isso era o que mais enchia, né? O meu coração, porque é aquela coisa, através de você, Deus está beneficiando outras pessoas. Não pro seu... mérito. A honra e glória sempre para Deus. Mas é isso, é através de Deus ter aberto o caminho, porque também tem 2 coisas, né? Deus é o Deus de abundância, mas se você não busca, é aquela coisa, faz sua parte que eu te abençoarei. Né? Faz sua parte e o resto... Bate na porta, comigo, tem que bater na porta. Pede. E eu sempre pedi, e Deus foi me dando. Quer dizer que foi fácil? Não. Né? É muito difícil, assim, tem os seus altos e baixos, mas... É isso, eu acho que é entender realmente. Acho que esse é o nosso desejo, passar que Deus se usa de você e da prosperidade que Ele tem para você beneficiar outras pessoas. E eu acho também, que a ideia também que a gente vai entrar na missão também, é isso, é trazer para as pessoas essa inspiração, né? Nós vamos trazer aqui como que vai ser. Conta um pouquinho, né? E até agora você acabou de falar de um assunto que foi bem interessante. Não é fácil, né? Então, por trás de todo business, toda pessoa que a gente olha e fala, nossa, aquele tem sucesso, aquele tem condições. A gente não sabe o que tem por trás das madrugadas, levantando para orar, buscando de Deus, chorando, pedindo orações, né? Tem por trás de toda pessoa de sucesso, todo crente, todo cristão que acredita que Deus pode fazer por ele, tem muito choro, né? E eu acho assim, todas as pessoas passam, você sendo crente, você não sendo crente, mas a gente tem uma esperança de que vai dar certo. Sabe? A gente confia, né? Porque ele fala isso, é só entregar nas mãos dele, confiar e esperar. Pode ser que não chegue no nosso tempo, né? E aí que entra a oração, né? A fé. A fé nos negócios também. Eu acho que foi bem bonito, assim, para fechar um pouquinho de como, né, começou. Mas acho que foi isso, a gente sentiu essa alegria, essa conexão, né? Que a gente queria, tinha isso no nosso coração. De novo, né? Deus não une só pessoas, Ele une propósitos. Eu tenho muita convicção, muita alegria desde o início. E é aquela coisa, eu acho que eu aprendi desde criança. É o primeiro sentimento. E quando vem a alegria, a paz. A paz. E esse é o projeto da minha vida, assim, interessante, né? Que, né, assim, que eu tenho sentido mais alegria desde o início. Sabe aquele contentamento? Não pelo ter, mas pelo propósito, a missão, que eu tenho sentido mais alegria na minha vida. Então, assim, ou não é, né? Confirmação. Então, acho que a gente iniciou. Com certeza. Começou todos os planos. Foi, e aí foi quando a gente, né, você sentiu alegria, você concordou, falou, vamos fazer. Vamos. E aí eu liguei pro Márcio, falei assim, agora a gente vai fazer. Agora liguei pra Paula.
E aí, quando eu contei pra ela e a alegria encheu o coração dela, e a gente vai ter a Paula aqui, gente, vai ser um prazer contar o testemunho dela, tem histórias lindas pra contar. E então, quando ela sentiu aquela alegria, falou, não, vamos fazer, vai dar certo, você consegue, vai. E eu falei, então, Deus vai tomar os caminhos, né? E enfim, aí foi que as coisas começaram tomando corpo. E a gente achou que ia demorar mais, né? Mas é que a gente é ansiosa, né? Também. Juntou eu e você. Eu acho que a gente tem muito essa coisa de vamos... A gente tem um líder que falou isso pra gente, né, uma vez. Vocês são ligadas nos 220. Aí juntou, né? O útil ao agradável e começou. E todo dia, planejamento, a gente fez tudo com muito carinho. E a ansiedade era pra levar um mês. Acho que a gente falou, ok, vamos calcular aqui, vai levar 30 dias pra fazer tudo. Uma semana fizemos tudo. No mesmo dia que a gente desligou, terminou a reunião. Já tinha decidido o cenário. A gente já começou a comprar tudo. Comprou tudo. 7 dias chegaram tudo. Chegou tudo. Chegou tudo. E mais 7 dias a gente já tava com tudo pronto. A gente falou, por que a gente... Porque esperamos 30 dias, enfim. Mas muito feliz com esse projeto. E uma coisa que aconteceu, acho que a gente nem conversou muito sobre isso, mas a gente teve uma viagem nesse período. E aquela viagem foi muito especial para mim. Primeiro porque a gente montou todo o roteiro, assim, né? Assim, nossa, vamos escrever como é que vai ser a nossa missão, o que é que a gente quer fazer, decidir logo, enfim, tudo isso, né? Foi muito legal. E nessa viagem, aconteceu, assim, momentos muito bons entre nós duas, assim, sabe? Que eu acho que a gente precisava, como se fosse um sinal de Deus, sabe? Assim, vai que eu vou ser com vocês. E a gente começou a se conhecer, às vezes, acho que até num nível mais profundo, sabe? É muito interessante você estar falando. Porque a gente tem... Assim, e foi sem intenção essa viagem. Eu não sabia. Lembra que eu falei assim, eu não tenho ideia do que eu vim fazer aqui. Eu estava duas perdidas ali naquele seminário ali. Mas uma coisa, assim, que é... Porque a gente sempre se pergunta, né? Assim, qual que era... Eu acho que eu nunca te falei isso. Eu vou falar agora. Gente. Okay. Isso. Tô vendo agora. Não, o que eu... A minha preocupação no início era, por exemplo, a gente é muito amiga. Então, bate aquela preocupação. Será que a gente vai misturar e aí talvez alguma coisa aconteça, sabe? Porque é aquelas preocupações que a gente sempre tem, né? Como ser humano, do what if, né? E se não der certo? Porque o medo era de... Não sei, né? Começa a pensar demais. Fala assim, e se acontecer alguma coisa e... Sabe? E eu acho que essa viagem, você falou da viagem, acho que conectou a gente num nível... mais profundo. E ali talvez, eu tive a minha confirmação de que... Talvez foi até a resposta de Deus para você. Talvez. Né? Você não sabia, talvez foi não, isso. Aquela preocupação, né? De não querer, porque é tão boa, né? Assim, a gente se dá tão bem, eu fiquei preocupada. Mas eu acho que foi, depois daquela viagem, já não... E aí, voltando no nome, né? Que eu esqueci de contar. Foi quando... Tenho certeza que todo mundo está se perguntando. E o Negociando com Deus não saía da minha cabeça. Então, quando, né, teve toda essa trajetória de podcast, veio muito claro, sabe? Veio muito claro o nome do podcast. Vai ser Negociando com Deus, sabe? E eu queria, assim, deixar bem claro. Ninguém... Com todas as palavras. Com todas as palavras. Chega perto do microfone. Ninguém negocia com Deus. Nós fazemos nossos negócios com a guia de Deus, né? Negociando com Deus. Então, é bem... Eu sei que tem um jogo de palavras aí, né? Mas com Deus não se brinca, né? E... Então, assim, o que eu quero deixar bem claro é que nós temos pilares na vida da gente, né? Todas as pessoas têm a pilar da saúde, tem a da família, tem da igreja, tem a espiritual, material, profissional. E o profissional, ele precisa andar junto, né? Com todos os outros, também com a guia de Deus. Então, isso explica o nosso nome, Negociando com Deus. Tudo precisa andar de acordo com a guia de Deus. E se você for ler a Bíblia, né, para basear o seu business, você encontra muitos pontos
que vai te dar base de como você vai ser um bom patrão, como você vai ser um bom funcionário, como você pode negociar no mercado, como você pode investir. Tudo, tem resposta para tudo, né? Da mesma forma, assim, Deus é completo, né? E então, não tem o porquê a gente deixar essa área da nossa vida para fora, sem buscar de Deus. Não existe o porquê, né? Por que separar? Por que separar? Não tem separação, é tudo junto, né? Tudo junto e misturado, como falam, né? Exatamente. E é sobre isso. Então, o podcast, ele é justamente para isso, para as pessoas terem um ambiente seguro para falar. Porque você quer contar que Deus te libertou na sua saúde, de alguma forma, tudo bem, não tem problema, né? Mas eu queria que esse ambiente fosse para falar de business. Você pode, porque na igreja as pessoas têm liberdade de falar, né? Num ambiente, quando você está reunido com seus amigos, você tem a liberdade de falar, eu estava enferma, e aí veio uns irmãos na minha casa, e a gente chorou, e Deus me libertou. Mas se você falar de business, aí eu estava com dificuldade, porque eu peguei 50 mil reais emprestado, e aí eu não tinha como pagar. As pessoas falam, só fala de dinheiro. Entende? E não parece que não tem esse ambiente seguro. Só que faz parte da vida da pessoa. Então, o podcast é isso. Esse podcast é para trazer esse ambiente seguro, sabe? A missão é elevar a conscientização entre a comunidade cristã, que é possível, né? Através de testemunhos, que é o que a gente vai fazer muito aqui, né? Esse primeiro episódio é especial porque é as hosts aqui, né? Nós contando um pouquinho da história e como surgiu, para ter um pouco de pé e cabeça, né? Esse projeto. Mas é isso, a missão é elevar a conscientização entre a comunidade cristã, que é possível, sim, ter, né? Estar alinhados aos propósitos de Deus e ter negócios prósperos, negócio de sucesso. E vamos falar de sucesso. Negócio de sucesso e tudo bem. E tá tudo bem. Discutir, falar sobre isso. Exatamente. Né? E é bem interessante você falar isso, né? Porque tem que falar dos propósitos, né? Porque querer ganhar dinheiro, querer ter um business próspero, todo mundo quer. Mas você tem que ter certeza que o que você quer tá alinhado com o que Deus quer para você. Então, é muito importante isso, porque quando dá certo, é o resultado dos propósitos de Deus com os seus desejos. E aí, você buscando de Deus. Senhor, é isso mesmo? Posso fazer? Vai dar certo? Aí, sim, você tá alinhado e as coisas vão dar certo. Eu acho que é importante falar um pouquinho da questão do sucesso. Porque quando a gente fala sucesso, né, tem a impressão que dá quando você fala, é uma pessoa de sucesso. O que vem na sua cabeça? É uma pessoa com muito dinheiro, uma pessoa com, né, com poder aquisitivo muito alto, com uma empresa gigante. Mas sucesso é muito relativo, né? Porque o sucesso para uma pessoa, por exemplo, para mim, o sucesso pode ser eu ter paz de espírito, eu ter uma vida confortável. Para mim, é sucesso, né? Para outra pessoa pode ser diferente. Então, assim, quando a gente fala negócios de sucesso, não é que a gente só vai trazer aqui, né? Assim, não, eu só vou buscar aqui, deixa eu ver sua conta bancária. Não, quantos funciona. Não, o negócio de sucesso você é realizado, você se sente, né? É isso, é você também, é a mensagem que transmite essa pessoa e a empresa. Então, não é negócios milionários, são negócios de sucesso, porque o sucesso é você ter Deus guiando o teu negócio, a tua carreira, a tua vida, né? Exatamente. Então, é bem importante a gente falar disso, né? Porque senão vai falar, só... Até prosperidade, né? Quando tá ali alinhado, alinhados ao sucesso e à prosperidade, né? Porque a prosperidade, eu acho meu pai super próspero. Exato. Sabe? Mora ali no sítio. Você liga pra ele, tá ali balançando na rede. Ai, que sucesso, gente. Que sucesso. Ai, balançando na rede. Você pode ligar depois da hora do almoço, você não vai conseguir falar com ele, entendeu? Tem a soneca, sabe? Minha mãe não trabalha, mas ela tem um sucesso maravilhoso. Ela terminou o almoço dela, não liga pra ela. Ela tá ocupada ali, tirando a soneca dela, entendeu? Então, assim, é muito isso que você falou, entendeu? É a paz de espírito, a prosperidade, ela é relativa. E nós, como os cristãos, a gente precisa entender isso, né? Até porque se nós entrarmos no quadro de comparação, você nunca vai se sentir que tá onde você deveria estar. Mas se você tá alinhado com aquilo que Deus quer,
você já alcançou o sucesso, né? E eu acho assim, eu aprendi muita coisa no business, né? Na área de business. Nada é estático, né? A vida espiritual também não é estática. O business não é estático, né? Ou você tá declinando, ou você tá crescendo. Não existe nada estático. Casamento não é estático, seus filhos não são estáticos, né? E então você tá sempre tendo que buscar mais mesmo, né? Mais espiritualidade, mais conhecimento, mais querer crescer, né? Para você servir outras pessoas, você precisa ter, certo? Você precisa ser uma pessoa se encontrar de sucesso, ser de sucesso, né? E acho que essa é a ideia de trazer pessoas que vão trazer testemunho, né? Então, explicando um pouquinho, né, como vai acontecer. Então, a gente vai ter a cada 15 dias um episódio ao vivo. Isso. E de pessoas que vão trazer esse testemunho. Aí sim entrar no testemunho da vida da pessoa. Né? Onde Deus e a guia foi impactada. E me fala um pouquinho, né? Eu tenho o meu sentimento aqui, mas o que você acha que esse podcast, né? Esse projeto que se inicia hoje, com a graça de Deus, o que você acha que vai acontecer? Qual que é o impacto, na sua visão, que vai trazer? O que você espera dele? Primeiro, eu quero que as pessoas tenham essa liberdade, sabe? Assim, falar, tem um podcast cristão que é seguro, que a gente possa ter essa liberdade de falar e entender, né, do sucesso relativo, de falar de Deus, os negócios. Então, assim, essa conscientização que a gente fala muito, né? Essa é umas coisas assim que eu tenho no meu coração. Mas eu acho que vai muito além disso. Eu acredito que nós vamos alcançar pessoas, almas que não acreditam em Deus ou que talvez não entenderam ainda. Qual que é essa paz de espírito que a gente fala, sabe? E essa curiosidade possa trazer mais almas para Deus, para Jesus, sabe? Exatamente. E pessoas que possam entender que existe paz, sabe? Que Deus, ele toma conta da gente. E assim, trazer versos da Bíblia que as pessoas possam falar assim, não, deixa eu ler esse livro que o povo tanto fala, sabe? Esse seria meu ultimato, assim, meu... Eu sinto isso também. Com certeza, impactar vidas, né? Através desse tema, né? Desse conteúdo. E inspiração, porque, assim, às vezes a gente acha, assim, né? Que só eu tenho esse problema. Ou que não tem solução. Mas através de testemunhos, de histórias que a gente vai trazer aqui, eu tenho esse sentimento de que nós vamos impactar vidas através do incentivo e de provas que, sim, se pode, com tantas pessoas que a gente vai trazer aqui, também pode acontecer. Deus também pode, né, a esperança, delas, né? Porque como é bom, né? A gente lindo, se sentir inspirados por outras pessoas. Eu mesmo me inspiro muito e a gente vê, assim, momentos de dificuldades que a gente escuta de outras pessoas, outros testemunhos, né? De pessoas que passaram algum momento da vida de dificuldade. Fala assim, não, fulano fez isso, ele orou e deu certo, buscou de Deus e Deus falou que vai dar certo. E a minha situação tá igualzinha, eu vou também, sabe? Então, vai ser muito legal isso. Outra coisa também as pessoas, por exemplo, você falou que talvez nem acreditem em Deus e não entende muito, ver que nós somos pessoas normais, falamos das mesmas coisas e que a gente que tá aqui também para falar das duas partes, né? O equilíbrio entre a prosperidade, a busca né? Ou seja, matéria e espírito. Então, assim, acho que vai ser legal. Isso que você falou é muito interessante, né? Pessoas normais. Para mim, isso, assim, bateu em casa, como diz. Porque quem me conheceu há 5, 6 anos atrás, hoje é outra Bela, sabe? E porque eu não falava, eu era assim, nunca fui tímida. Ah, você não falava? Mas eu não era de falar da minha história, de achar que eu tinha algo para compartilhar, ou que às vezes até eu escutava as pessoas falando assim, nossa, eu penso igual aquela pessoa, sabe? Mas ela tinha coragem de falar e eu não, sabe? E então, assim, sempre me diminuía muito a ponto de não falar, ou de medo de me expor, medo de... Do que vão falar, de ser julgada, do que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas pensam sobre isso me
preocupa muito. E a minha linguagem do amor, né, é palavras de afirmação. Então, isso impacta muito pra gente, né? O que as pessoas vão pensar, porque eu quero que as pessoas gostem de mim, né? Porque eu gosto de todo mundo, sabe assim? Então, isso vai criando, essas coisas vão criando barreiras na gente, né? Camadas, assim, que impactam a gente de uma forma que você nem pensa. E quando eu comecei a crescer meu business e comecei a compartilhar, digamos, o meu sucesso, eles falaram, nossa, você já fez isso? Você faz isso? Eu falei, eu faço. Nossa, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar. E quando eu vi, eu estava me expondo de uma maneira que eu falei assim, não, eu preciso de ajuda, eu preciso achar uma pessoa que me ajuda e me ensina a falar com as pessoas, como gesticular, como posicionar, sabe? Comecei a buscar isso. E uma das coisas que ela mais trabalhou comigo, você conhece, Cíntia Mendes. Um abraço, Cíntia Mendes, um prazer. Vocês vão... Um dia, se Deus quiser, a gente, quem sabe, traz ela aqui na América. E ela falou uma coisa que mexeu muito comigo. Que ela falou assim, quando você fica mais preocupado com o que o seu jeito de ser, ou do que a mensagem, você está fazendo um desfavor. Um egoísmo. É um egoísmo. Verdade. Porque você deixou de favorecer outras pessoas, você deixou de ajudar outras pessoas, porque você está preocupado com o que elas estão pensando. Elas não estão pensando nada. Você nem falou. Sabe? O problema é a gente. Então é a gente. Então, assim, você está se limitando de falar a sua história, de contar, de trazer os seus projetos para frente, porque você tá com vergonha, sabe? Eu falei, uma palavra que me remete a isso que eu gosto muito. Transbordo. Transbordar, né? Que é praticamente o que você está falando. Como você vai transbordar o que Deus te deu. Então, quando você realmente guarda, né? Não compartilha, não ajuda outras pessoas, não ensina, você não está fazendo, né, o transbordando o que Deus te deu. Então, é justamente isso que a gente quer fazer aqui. É isso. Então, só para concluir o assunto de pessoas normais, é justamente isso, sabe? Então, eu sou só uma pessoa normal, cheia de defeitos, sabe? Tô sendo corrigida por Deus todos os dias, graças a Deus, porque quando você pensa, né? Que misericórdia, né? Quanta misericórdia, eu não mereço, sabe? Mas quando eu vejo que Deus tem tanta misericórdia, eu falo, por que não, né? Por que não tentar ajudar, mesmo assim, tão pequenininha, tão fraca, tão errante? Eu vejo que, de uma forma ou de outra, a gente está ajudando outras pessoas, sabe? E, então, eu tô muito feliz com esse projeto, muito empolgada, com o coração, assim, transbordando. E eu peço a Deus, oro, que as pessoas entendam isso, sabe? Divulguem, que mostrem para suas famílias, falam, olha, sabe, elas trouxeram uma pessoa que contou esse testemunho, sabe? E vai divulgar, vai falar com outras pessoas, porque... né? A gente consegue fazer até certo ponto, mas outras pessoas podem ajudar também, né? De outras formas. Essa é a intenção. Maravilhoso. Lembrando que a gente tem, né, o suporte. Empresas que entenderam. E é verdade. Empresas que entenderam a nossa missão e decidiram de coração. Acho que é muito importante, que é o que a gente sentiu desde o início, né? Que as pessoas e empresas que vão vir para o nosso podcast, de alguma forma ou de outra, vão vir com alegria. Exato. Sentindo alegria. A gente não quer convencer, né? Tem que convencer ninguém. A gente não quer forçar a ninguém. A gente quer que venha de alegria, de coração. De falar, não, eu senti alegria. Senti alegria de apoiar seu projeto, senti alegria de vir contar minha história. Não é um momento, assim, de spotlight. Não é assim, olha o holofote aqui, essa pessoa super, né? Não, ela sentiu no coração de que ela é tão grata por aquilo que Deus fez na vida dela, que ela quer que outras pessoas também escutem a história. E é isso que a gente quer fazer. E eu tô muito feliz, lembrando que a gente tem o apoio da Kemily Novaes Beauty. Aqui eu vou elevando olhares, fortalecendo a autoestima. Da Andrea Harris, o melhor salão, ela é conhecida como a rainha da queratina. E o PCT, Professional Cleaning Techniques, isso. Que é o melhor método de padronização de treinamento para a área de cleaning da América. Brasileiro é o único. Brasileiro. Piloto, né? Piloto. Deus Jana e eu aí trabalhamos o ano passado e tá sendo um sucesso.
Acho que a gente tá... Gente, como passou rápido. Ai, não. Passou rapidinho. Muito legal, foi muito bom. Gente, tô super feliz. E... Obrigada. Acho que agradecer, né? Agradecer por esse momento, por esse... Aqui, o Márcio tá ajudando a gente aqui, vai... Paciência com a gente, que a gente vai pegar o jeito. Mas agradecer por esse apoio. A gente tem visto, né? O apoio e o interesse, né, de vocês. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar mais vídeos, como a gente falou aqui. Então, obrigada por ter assistido esse nosso primeiro episódio. Com muita alegria que a gente vai compartilhar histórias, compartilhou hoje a nossa. Esperamos te ver, a gente vai ter, então, não pode perder o próximo episódio. Se vocês não se inscreveram ainda, vai lá no YouTube, Negociando com Deus, e já coloca lá, se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum episódio. Vão ter pessoas maravilhosas aqui contando um testemunho, mais like. lindo que o outro. Dá um like pra gente. Compartilha, mostra com seus amigos. E participa com a gente, vocês vão poder fazer perguntas, vão poder participar. O Márcio vai ajudar a gente aqui. Conforme vocês vão fazendo perguntas, a gente pergunta para os nossos convidados. Então, vai ser muito bom. E o próximo episódio, já aqui anunciando, dia 11 de junho. Esse vai ser ao vivo e às 8 horas aqui dos Estados Unidos, Nova York, né? Horário de Nova York, e às 9 horas do Brasil. Então, vocês não podem perder, porque vai estar fantástico. A gente vai trazer aqui um convidado super especial. Não vamos falar quem ainda, vocês vão ver por aí nas redes sociais. Mas é isso. Obrigada por fazer parte dessa história linda. Boa noite e a gente vai se ver no próximo episódio, se Deus quiser. Boa noite.